Boa noite a todos e todas. Simbolicamente, quis o destino que essa cadeira ficasse vazia. Nela, na verdade, estão todos os nossos companheiros e companheiras que tombaram lutando contra a ditadura e pela democracia. A imprensa me perguntou sobre o ato. A imprensa me perguntou sobre o ato de ontem, os atos de ontem. E hoje nós estamos realizando esse ato. Está se reproduzindo em todo o Brasil, aqui pelo Prerrogativas, porque a Associação Brasileira Juízes da Democracia estará em Belo Horizonte, dia 15, inclusive, vou estar presente. Quando eu, dia 31 de março de 64, eu estava trabalhando na Praça da República, no escritório, por acaso, de um deputado chamado Avalone Júnior, que tinha sido prefeito de Bauru. Eu comecei lá como office boy em 61 e vi os estudantes do Mackenzie, a imagem que me ficou do golpe militar, descendo para a Praça da República. Naquele momento, eu tomei uma posição que eu estava do lado de cá, não do lado de lá, porque era a fina flor da elite paulistana de direita que descia. Mal sabia eu que em 68 nós teríamos a famosa Guerra da Maria Antônia, que não foi bem uma guerra dos estudantes da USP contra o Mackenzie, foi uma guerra do CCC, do DOPS e da direita mackenzista contra os estudantes do Mackenzie e da USP, porque dos 5 centros acadêmicos que tinha no Mackenzie, 4 eram ligados ao movimento estudantil ao OES. Foi uma mistificação. Quando nós começamos a luta contra a ditadura, as ruas eram dos tanques. As ruas eram dos tanques, eram das tropas militares. Eu me recordo que, quando eu vim para São Paulo, muito jovem, eu tinha estudado no colégio de padres franceses, um privilégio, tinha já o hábito de ler. E li Castro Alves. E me ficou uma frase do Castro Alves: o céu é do condor como a praça do povo. Exatamente. Quando nós começamos o movimento estudantil, eu falava, não é possível que nós não retomemos as ruas. As ruas não podem. As ruas sempre foram palco de disputa política, de imagem, de simbolismo. E nós retomamos. Vamos retomando 65, 66, 67, 68 e chegamos à passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro e as grandes manifestações em todas as capitais brasileiras. Uma das razões que a ditadura militar instituiu o AI-5 não foi por causa da resistência armada, que existia realmente. Foi porque as greves operárias e o movimento operário tinham começado a se levantar e que a classe média toda já estava contra a ditadura. Aliás, a mesma classe média que nos deu a vitória agora em 22, de direita liberal, mas antibolsonarista. Nós temos que nos manifestar. 500, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, não interessa. Nós temos que disputar as ruas. Por isso que eu saúdo a liderança do Boulos, que convocou aquele ato, a presença da militância, a presença dos deputados que foram, inclusive o deputado Lindbergh do PT, o deputado Zaratini, e essa atividade hoje. Porque o que está se disputando é a narrativa, que é a que a gente disputa hoje. O movimento de anistia no Congresso tem que ser respondido sem anistia. Nós não podemos deixar parte minoritária, é verdade, da mídia, porque a imensa maioria não está a favor da anistia, os editoriais dos grandes jornais, na prática, deixam claro que houve uma tentativa de golpe gravíssima, porque era o assassinato do presidente, do vice-presidente, do ministro Supremo, como bem disse Ivan, como seria nós, depois do presidente e o vice e o ministro Supremo assassinado, que seria de nós. E nós sabemos que é ditadura. Quem viveu sabe que é ditadura. Então, primeiro, quero deixar aqui registrado que nós temos que ir para as ruas, temos que repetir isso e temos que nos contrapor ao movimento de anistia. Está certo fazer isso.
Forças Armadas. A Dilma sofreu, nosso presidente, sofreu processo de golpe jurídico parlamentar, mas golpe depois aconteceu em Honduras, aconteceu na Bolívia, aconteceu no Paraguai e aqui. Agora, antes eram os golpes militares, agora são os golpes gangues, narcotráfico, insegurança, terror na população e golpe. Que é o risco que nós corremos. Olha a situação do Rio de Janeiro e olha como o problema de segurança pública está tomando conta do Brasil. Eu perguntei para um ex-senador e ex-ministro da Fazenda do Chile, Carlos Ominami, por que de 2/3 de centro-esquerda passamos a ter 2/3 de centro-direita? Ele me disse, no norte do Chile, a imigração de 1.300.000 venezuelanos. No centro, a segurança pública. E no sul, o terrorismo mapuche. 3 palavras de ordem. Liquidaram um processo político que tinha começado com uma rebelião popular. O risco que nós corremos no Brasil é esse. O que está acontecendo com a segurança pública em São Paulo? Nós já passamos, vamos lembrar, quando eu era menino, era a polícia capixaba e a polícia mineira. Depois veio o Esquadrão da Morte, contra os bandidos e depois contra nós. Depois veio a Rota na Rua. Depois a Tropa da Elite, que fez até 2 filmes. E agora nós temos as operações Escudo. O que aconteceu com a segurança pública? Nós temos crime organizado internacional, empresarial, as milícias ocupam quase a metade dos territórios no Rio. Roraima praticamente foi tomada pelo garimpo ilegal, pelo crime organizado internacional, porque envolve a economia da Venezuela, pelo tráfico de droga, pesca ilegal, armamento. Só agravou a situação do país. A direita, a resposta que ela tem é matar 80, 100, 120 jovens negras, pobres, na periferia. Quando a cúpula da Polícia Civil Militar de São Paulo estava envolvida com o assassinato de um delator do PCC. Quando, na verdade, o principal problema que nós temos de segurança pública são as penitenciárias e as polícias. O que aconteceu com as UPPs, o projeto do governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro? A cúpula da tropa de elite estava envolvida com o narcotráfico. O que são as milícias? São ex-policiais. Então, o problema mais grave do Brasil de segurança pública começa nas polícias, que precisam ser amplamente reformadas. E depois no sistema penitenciário. O sistema penitenciário brasileiro é uma escola do crime organizado e é controlada pelo crime organizado. Essa questão da segurança pública é gravíssima. Nós estamos vivendo uma situação internacional que todos aqui conhecem, gravíssima, porque não há eleições mais nacionais. O Elon Musk vai à Grã-Bretanha e diz para o primeiro-ministro da Grã-Bretanha do Partido Trabalhista, que não tem nada de reformista hoje, nem de social-democrata, que vai tirá-lo do poder. Vai à Alemanha e apoia o Partido da Extrema-Direita contra o establishment alemão, que é os sociais cristãos, os democratas cristãos e o SPD. E o primeiro problema que nós temos que abordar nesse período é a soberania do Brasil. Porque quando o Trump fala que vai transformar o Canadá num estado americano, ocupar a Groenlândia, ocupar o canal do Panamá, qual é o país mais rico hoje no mundo? É o Brasil. Há países tão ricos como o Brasil, mas o Brasil não tem inverno. A primeira questão nossa é defender a soberania do Brasil. A segunda é a democracia. É evidente que a democracia está em risco, porque as Forças Armadas brasileiras, o Etioguém, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e foi um dos golpistas contra a Dilma, foi enlace com as Forças Armadas para a derrubada da Dilma, disse que a Dilma caiu por 3 razões: fazer justiça aos governos do PT, educação militar, promoção militar e comissão da verdade. As Forças Armadas voltaram para os quartéis, estão sendo despolitizadas e despartidarizadas.
mas elas continuam, porque agora são os pastores que vão às Forças Armadas. Não vou nem falar da PM, porque a PM já foi cooptada pelo bolsonarismo, né? Não está lembrando aqui. O risco das PMs aqui no São Paulo é repetir o Rio de Janeiro. O Tarcísio levou a rota para dentro do governo dele e colocou a rota na Secretaria de Segurança. Não nos iludamos. As Forças Armadas Brasileiras, para ser transformadas, primeiro precisa ter o Ministério da Defesa. Já assim tem que acabar para o Ministério da Defesa. Tem que ser civil o Ministério da Defesa, porque não é. O ministro é civil, mas o Ministério não é. Agora abrindo concurso, Gênero, o Gênero conhece mais do que eu essa questão. Para uma parte dos servidores. Segundo, tem que mudar a educação. E tem que mudar a porta de entrada, que só a gente tinha uma mulheres negras. Metade dos militares são netos e filhos de militares. E tem que mudar a promoção, porque o presidente da República, na verdade, não tem poder sobre a promoção, apesar de ser chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Agora, essa é uma tarefa que não é para esse governo do Lula, é para nós. Nós temos que criar as condições no Brasil. Porque esse governo do Lula, eu sempre digo, é um governo sitiado, quase impossível. Porque a base dele tem o PP, o PR e o União Brasil. Se nós falássemos isso há 2 anos atrás. Então, as tarefas desse governo, nós temos que identificá-las. Se nós colocarmos tarefas que ele não é capaz de... Outra questão é fazer disputa política por mudança nas Forças Armadas, como no sistema penitenciário e nas polícias, para começar a enfrentar o crime organizado. Nós devíamos ter criado o Ministério do Interior, chamado de Segurança Pública, o nome bom é de interior, como tinha no passado. Desde o primeiro governo do Lula devia ser criado, nós estamos pagando por isso. Então, a questão da soberania nacional, a questão da democracia está na hora do dia. Porque o que está acontecendo na Europa e no mundo é que o capitalismo está em crise, uma crise profunda da globalização. Aos poucos nós vamos saber das guerras. Agora tem guerra em Mianmar, né? Estava escondida a guerra de Mianmar. Então, a guerra civil violenta em Mianmar. O país está dividido em 2 lados. Os americanos invadiram o Afeganistão, o Iraque, destruíram a Líbia, a Síria, destruíram a Palestina, agora Gaza, vão anexar praticamente Cisjordânia. Então resolvemos por exemplo, só não derrubaram o governo do Putin porque ele fez uma guerra defensiva, que nós não podemos apoiar, porque a nossa Constituição, inclusive, impede. Essa é a realidade do mundo. E os Estados Unidos quer reconverter o México, o Canadá, desindustrialização para industrializar os Estados Unidos e quer impor uma guerra, mais do que tecnológica e comercial agora, a própria China arrastando a Europa para isso. Então o Brasil tem que cuidar do Brasil. Aquilo que eu disse no artigo que eu escrevi. O Brasil precisa não perder o controle sobre o seu destino. Por isso que nós somos vencedores. Nós derrotamos a ditadura militar. Levou 21 anos, mas nós derrotamos. E nós somos vencedores. Nós ganhamos 5 eleições. Dentro das condições adversas da sociedade brasileira, que viveu metade de ditadura. Essa classe trabalhadora brasileira tem 100 anos de idade. Ela viveu metade dela em ditadura. A primeira vez que ela teve a oportunidade de ter um partido democrático para expressar, ela foi com o PTB, depois com o MDB e agora com o PT, porque até 46 ela não teve nenhuma oportunidade, por causa da repressão contra o PCB e depois contra o PCdoB. Então nós temos que ter consciência que nós estamos num momento histórico que um governo como o do Lula é a oportunidade de reeleger. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela se chama Tarcísio, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, a elite de São Paulo já o abraçou. Ele está prometendo algo. Se nós observarmos, o pacto da Constituição de 88, que é uma grande conquista da classe trabalhadora brasileira, pensar que nós temos um estado de bem-estar social no Brasil, todos os direitos trabalhistas, sociais e políticos foram conquistados naquela Constituição, que poucos países da América Latina têm. Temos uma rede de proteção social, temos liberdade política. Eles quebraram o pacto político, o golpe contra Dilma. Começaram a desmontar o Estado Nacional no governo do Collor, do Fernando Henrique, e agora querem completar
E querem romper o pacto social, porque queriam que nós o fizéssemos, fazendo uma política fiscal agora, que significava romper o pacto social. Na verdade, o que o Tarcísio está prometendo para eles? Está prometendo a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, da Previdência. O que está em jogo no Brasil hoje, quando os bolsonaristas vão aos Estados Unidos pedir apoio para o Trump, pedir apoio para o governo americano, isso é traição, é crime de alta traição. Crime de alta traição. Então nós temos que nos dar conta. Falaram aqui, o Brasil tem seus oligarcas, falam muito dos oligarcas russos, mas nós temos nossos 6 oligarcas, que estão aí, já se constituíram nos últimos 30 anos. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum, tem que continuar cobrando imposto da folha de pagamento do trabalhador, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Como nós fizeram a lei da terra em 1850, deram a abolição da escravidão, os negros e negras que eram escravizados, mas não deram terra para eles. Então nós estamos vivendo, essa é uma conspiração que vai se construindo. A direita sabe o que quer, agora nós precisamos saber o que nós queremos. Nós precisamos saber o que nós queremos. Nós temos que chamar o país a votar para a Câmara e para o Senado como voto para o Presidente da República. Nós temos que conscientizar o nosso Brasil que precisa fazer uma revolução social nesse país, que ela se chama uma reforma tributária radical, uma reforma financeira e uma reforma política. Nós temos que começar a pensar numa plataforma e que nós vamos ter que... É preciso despertar que a eleição está aí. Em outubro começa a campanha eleitoral. Ela será em outubro, mas começa agora. Porque nós temos pouco tempo. Por isso que fazer esse ato, fazer o ato ontem nas capitais, nós temos que ter consciência que se nós vamos levantar, eles nos vencerão, como já aconteceu no passado. Portanto, nós estamos aqui, eles também estão, mas nós somos vencedores.